Yassas, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos aqui. Hoje eu vou estar dividindo um pouquinho da palavra do Senhor Jesus com os meus irmãos. E eu espero que tudo que vocês ouvirem aqui, que não possamos somente ouvir, mas assim como o Tiago vai nos dizer, não sejamos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas que sejamos praticantes. Então tudo que vocês estiverem ouvindo aqui ao longo desse vídeo, não somente escute, meu irmão, mas coloque em prática na sua vida e no seu dia a dia. Apóstolo Paulo vai também nos dizer, uns trazem hinos, outros trazem palavras, outros trazem profecia, mas hoje eu vou estar trazendo uma palavra edificante para a sua vida. Espero que essa palavra possa fazer diferença no seu dia. Amém? Hoje o livro que nós vamos estar lendo é o livro de Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 43 ao 44. Diz assim: terminaram a comemoração, tomaram o caminho de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás em Jerusalém. Bom, conhecemos um pouco, né? Essa passagem aqui nos conta um pouquinho da história da vida de Jesus, assim como o Novo Testamento nos conta. E aqui, como de costume, todos os anos eles saíam de Nazaré e iam até Jerusalém para poder estar comemorando a Páscoa, né? Que hoje para muitas pessoas é o coelhinho da Páscoa, são os ovos de Páscoa, mas não, meus irmãos. A Páscoa é a crucificação de Jesus, a Páscoa é a morte de Jesus e a sua ressurreição. Essa é a verdadeira Páscoa para nós cristãos, não essa cultura pagã que muitas pessoas estão colocando por aí. Mas esse é um conteúdo para outro vídeo. E a Páscoa que eles estavam comemorando aqui é a Páscoa lá de Êxodo, que no caso Pessah para o hebraico significa passar por cima. O que é isso, passar por cima? É quando Deus manda a 10ª praga lá para o povo do Egito, e a 10ª praga sabemos que é a morte dos primogênitos, né? E aí essa morte passava na casa de todas as pessoas, menos das que tinham o sangue do cordeiro em sua porta. Então o que significa? A morte passou por cima do povo de Deus. Por isso que significa o Pessah no hebraico, passar por cima. E aí eles estavam comemorando, né? Que a partir daquele momento, da última praga, o povo do Egito ele foi solto, né? Mas já conhecemos essa história, mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero dizer hoje é que José e Maria foram para Jerusalém com Jesus e na volta eles simplesmente esqueceram Jesus lá. E eu pergunto para você que está me ouvindo e me vendo, será que em algum momento, não sei se você já é mãe, se você já é pai, mas será que você esqueceria o seu filho? Será que você teria coragem de esquecer o seu próprio filho em um lugar? Imagina, você vai para um lugar, você vai viajar para Minas Gerais ou para o Rio de Janeiro e vai para o Rio de Janeiro para Minas Gerais e aí você esquece seu filho em Minas Gerais. Olha que doideira. E aí eu fico imaginando como é que José e Maria poderiam ter esquecido de Jesus. Mas tem uma explicação para isso. Antigamente, quando eles iam para um lugar, existiam caravanas. Então existiam caravanas de homens, caravanas de mulheres e caravanas de crianças. Então na sua volta, enquanto José de repente estava achando que Jesus estava com Maria na outra caravana, de repente Maria estava achando que Jesus estava com José na outra caravana. E se caso Jesus não estava com ambos os dois, de repente Jesus estava lá na caravana das crianças. Mas aí, né, eles mesmo assim, eles esqueceram Jesus lá. Mas o que eu quero trazer para nossa vida, essa palavra, o que eu trago para nós? Eu quero perguntar para você, você tem esquecido de Jesus? Eu quero perguntar para você como é que está o seu relacionamento com Jesus? Como está o seu relacionamento com Deus? Porque muitas das vezes nós achamos que Cristo está conosco, assim como José e Maria estavam achando. Eles estavam voltando para casa, eles estavam indo para casa e estavam achando que a presença de Cristo estava com eles, mas na verdade não estava. E quantas vezes nós achamos que Cristo está conosco? Quantas vezes
Nós achamos que Jesus está conosco quando acordamos, quando vamos na rua, quando trabalhamos, quando vamos para a faculdade, quando vamos para algum lugar, quando vamos para uma igreja pregar, quando entramos em uma igreja. Mas na verdade Ele não está. E quantas vezes, irmãos, passamos por isso? Só que eu quero falar para você, para que você busque Jesus, para que você não esqueça Jesus. Se você, irmão, está distante de Jesus, se você está longe de Jesus, se você tem esquecido da presença dele, busque ele enquanto você pode achar. A palavra do Senhor vai nos dizer: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto ele está perto, enquanto ainda tem algum tipo de esperança. Lá em Jeremias 23:13 vai nos dizer: vocês me acharão quando me buscarem de todo o coração. Só vamos achar a Cristo quando buscarmos Ele de todo o coração. Eu quero ler uma coisa aqui para os irmãos. A palavra Jerusalém, traduzida para o hebraico, significa Yerushalayim, derivada da palavra Hirá, que significa temor a Deus. Então, Yerushalayim, mas a palavra Irá significa temor a Deus, né? Que é derivada da palavra Irá, a palavra Yerushalayim. Mas, juntando mais com a palavra Shalem, que significa a perfeição, se a gente juntar Yerushalayim, Irá e Shalem, fica temor a Deus, a perfeição. Se nós buscarmos o temor a Deus, nós vamos ter a perfeição. Como assim a perfeição, Sabrina? Por acaso nós somos perfeitos? Posso falar para você. O que Deus fala para Abraão? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Porventura, algum momento, Abraão era perfeito? Por acaso, Abraão não tinha algum tipo de pecado? Abraão era perfeito? Abraão era 100% perfeito? Não, meus irmãos. O que Cristo está tentando nos dizer? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, se você estiver me obedecendo, você está perfeito. Você não vai estar perfeito sem defeitos, mas você vai estar perfeito porque você vai estar andando na minha presença. Você vai estar andando segundo o meu propósito. E é isso que Cristo quer de nós. Cristo fala para você hoje: filho, filha, anda na minha presença e ser perfeito. Se nós andarmos em retidão com o Senhor, se nós estivermos na presença dEle e Ele estiver em nós vamos conseguir andar em retidão com Ele. Mas, irmãos, para isso você precisa buscar a Deus. Pare de esquecer de Jesus em Jerusalém. Jerusalém é a Terra Santa. Pare de esquecer Jesus. Busque Ele enquanto você pode achar. Muitas pessoas hoje estão indo para a igreja, achando que vão ser salvas, achando que tem algum tipo de relacionamento com Deus, que estão buscando a Deus. Mas, meus irmãos, escute o que eu vou te dizer. Ir à igreja não significa que você tenha um relacionamento com Deus. Muitas pessoas estão indo para a igreja por obrigação, somente para bater um ponto e voltar para casa, ir para a igreja e voltar da mesma maneira. Só que eu quero te dizer que Cristo não quer que você seja assim. Escute o que eu vou te dizer agora. Tem uma diferença de você ir para a igreja e ter um relacionamento com Deus. Não estou dizendo para você não ir para a igreja. É importante você estar na igreja, a comunhão. Paulo vai nos dizer que o corpo de Cristo. Como assim corpo de Cristo? Muitas pessoas hoje estão dizendo que não precisam de igreja alguma. Não precisam de uma denominação para estar congregando. Mas eu quero dizer para você que é muito importante você ter uma denominação. Ah, Sabrina, por quê? Eu ainda não achei a igreja que eu me sinto bem. Então procure, irmão. Continue procurando, ore ao Senhor para que o Senhor te coloque uma igreja que você possa se sentir bem. Mas não esqueça que às vezes o problema não é as pessoas, às vezes o problema pode ser você. Às vezes você quer uma igreja que não te confronte. Às vezes você quer uma igreja que passe a mão no seu pecado. Só que o verdadeiro evangelho não é isso. Evangelho sem mudança não é evangelho. Evangelho sem transformação não é evangelho. O que o apóstolo vai nos dizer? O corpo de Cristo
são feitos de membros. Cada parte do corpo tem uma importância. Agora eu pergunto pra você, eu tenho 5 dedos na minha mão. Vamos supor que eu acabe perdendo esse dedo. Esse dedo aqui vai continuar sendo parte do meu corpo? Não, ele vai virar um pedaço. E é isso que você é. Nós não somos igrejas. Muitas pessoas falam, não, eu sou igreja. Não, você não é igreja. Você é templo. Tem diferença. Nós somos templo do Espírito Santo. Templos do Espírito Santo porque o Espírito Santo habita em nós. Igreja é uma conjunção de pessoas, é um conjunto de pessoas juntas, congregando em um lugar. Então quando você diz eu não preciso de igreja, você está dizendo eu não preciso viver em comunhão com meus irmãos. Mas o que Davi vai falar? Qual bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então você precisa viver em união. Então pare de dizer que você não precisa de igreja para viver. Você não precisa de igreja para poder conhecer a Cristo. Você precisa de uma igreja. Você precisa de um líder. Você precisa de irmãos que te ajudem. Nós precisamos disso, meus irmãos. Então, se eu perco um dedo meu e esse dedo está fora do corpo, ele não é igreja. Ele é pedaço. Eu só sou igreja se eu estiver junto com os meus irmãos em união. Guarde isso no seu coração. Então, mediante o que eu estava falando, relacionamento com Deus não é quando você vai para a igreja. Relacionamento com Deus é quando você entra no teu quarto e fala com Ele. É quando você tem um relacionamento com Ele. Quando você conhece Ele, quando Ele te conhece. Como é que você tem um amigo, não sei se você tem um amigo muito próximo. Para você ser amigo dessa pessoa, vocês têm que se conhecer. Um conhece o outro. E assim Cristo é conosco. Cristo te conhece, você conhece Cristo. E assim nasce um relacionamento. Uma intimidade com Deus. O que Mateus 6,6 vai nos falar? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Entra no quarto. Quarto é o quê? Quarto é lugar de intimidade. Então o que Cristo está falando? Filho, entra no quarto e começa a falar comigo. Fala os teus segredos. Fala o que você sente. Fala os seus sonhos. Fala os seus objetivos. Fala o que você quer, filho. Cristo quer ter uma comunhão conosco. Cristo não quer que você vá para a igreja só por ir. Isso não salva ninguém, meus irmãos. E aquelas pessoas que estão indo para a igreja só por ir, só para pregar, só para falar em mistério, só para entregar uma revelação, só para cantar, só para fazer o que for, isso não salva, meus irmãos. Não salva. Sabe por quê? Lá em Mateus vai nos dizer que naquele grande dia chegarão pessoas até Cristo e vão falar assim: Senhor, curei em teu nome, profetizei em teu nome, fiz milagres em teu nome. E aí Cristo vai falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O que Cristo está falando? Você fez o que fez, usando meus dons, usando tudo que eu tinha te dado, mas não tinha um relacionamento, não tinha uma conexão comigo. E é isso que vai nos salvar, meus irmãos. Pare de querer usar aquilo que Cristo te deu. Tenha um relacionamento com Ele. Ame a Cristo. E em 1 João vai nos dizer: filhinhos, se vós pequeis, nós temos um advogado. Isso não é desculpa para você estar toda hora pecando. Mas se você se sente sujo, se você se sente incapaz, se você não consegue ir até a casa de Deus, você tem um advogado que já te justificou. O preço já foi pago, meus irmãos. Cristo já morreu na cruz por nós. Nós temos hoje a graça. Lembrando que a graça, ela não é de graça. Não é só porque você tem a graça de Deus que Cristo tem que te aceitar do jeito que você é. Não. Venha como estás, mas não permaneceis. Não confunda esse evangelho. Então, deixe Cristo te transformar, meus irmãos. Deixe uma transformação entrar na sua vida. Como eu falei aqui, não existe evangelho sem transformação. Uma frase que eu gosto muito e que eu guardo pra minha vida: religião muda rotinas. Religião muda rotinas. Muda sua rotina. Agora o evangelho muda pessoas. Guarde isso no seu coração.
Eu vou estar orando pela sua vida para que Cristo possa estar te alcançando de alguma maneira. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, glorioso Deus. Senhor, eu peço que o Senhor vá agora, meu Pai, de encontro com essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Meu Pai, eu não sei quais são as cadeias que estão prendendo ela, meu Pai. Eu não sei, meu Pai, o que é, meu Pai, que está prendendo essa pessoa. Mas em nome de Jesus eu quero declarar que todas as cadeias vão ser quebradas, meu Pai. Senhor, eu peço que o Senhor vá agora de encontro na necessidade dessa pessoa. Aquilo que ela está pedindo, aquilo que ela está precisando, meu Senhor. Vai de encontro, vai libertando, vai tocando na família, vai tocando em tudo aquilo que ela estiver falando contigo, meu Pai. E que, meu Pai, e que as pessoas possam não esquecer de Ti, meu Pai. Que as pessoas possam ter um relacionamento contigo no profundo e no escondido. Ter uma intimidade contigo diferente, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, que essa palavra possa ter sido uma bênção na sua vida. E que ela possa estar gerando algum tipo de mudança. Amém? Fiquem na paz do Senhor e até a próxima devocional.